menos o valor inicial, sempre. Só que tu tem que tomar um cuidado que quando a gente está falando de temperatura, algumas escalas têm valores negativos. Na verdade, todas têm, menos Kelvin, né? Kelvin Uhum. é a única que eu conheço que não tem. Então, o que acontece? Se esse valor negativo for o valor inicial de temperatura que você está lidando, por exemplo, um gelo que estava a menos 3 graus e foi para 50 graus. Bem, na realidade, né, esse menos com menos vai ficar mais, né? Sim, sim. Então, por exemplo, a variação de temperatura, que é sempre final, no caso, temperatura final menos temperatura inicial, você, neste caso que eu falei, onde o gelo estava a menos 3 graus e virou água de 50 graus, teve uma variação de 53, certo? Certo, certo. Certo, mano. Então só tome cuidado com isso, beleza? Com este sinalzinho Uhum. de menos alterando a parada toda. Beleza. Muito show de buelas. Então, por exemplo, aqui, olha só. Em certo dia na cidade de Salvador, o serviço de meteorologia anunciou uma temperatura máxima de 40 graus e uma mínima de 25 graus Celsius, né? Então é tipo o que tá rolando aqui na desgraça da minha cidade hoje. Que, caraca, tá muito quente aqui. Então, a pergunta é: qual é a variação de temperatura entre os instantes que foram assinaladas as temperaturas máximas e mínimas? E aí, qual que foi a variação de temperatura neste dia em específico aí, meu velho? Foi de 65 graus. 65 graus? Porque você tinha 40 É. e foi para 25, daí você acha que foi 65 graus de variação. Ah, não, calma aí. Ah, não, eu vi menos. Ah, não, porra. Variação variou 15. 15, exatamente. Se tivesse variado 65 graus, pode ter É, não, certeza que os baianos estavam tudo morto agora. tava morto já. É, Eu vi um menos ali na frente, não sei porquê. pode crer. Tu leu o mínimo e pensou em menos, né? Mas não. É, Qual é o valor dessa variação de temperatura expresso na escala Fahrenheit? Muito bem. Vamos ver aqui. Daí tem que fazer aquela conta, né? Só que note o detalhe aqui, né? Tu falou muito certamente, né, que a variação foi 15 graus Celsius. O problema é que uma variação de 15 graus Celsius em Fahrenheit não é 15 graus Fahrenheit, tá? não. Então é isso. Então a gente vai ter que fazer o seguinte para calcular a variação em Fahrenheit. Outra coisa que todo aluno de ensino médio erra e me deixa puto. Você encontrou 15 graus Celsius de variação de temperatura. Daí a sabedoria suprema coloca 15 aqui, ó. Tá errado. Peraí. Uh, tem alguma coisa errada aqui, porque essa conta nunca faz, não faz sentido colocar 15 aqui. Mas ele tá dizendo que tá fazendo. que absurdo. Que é isso, cara? Ué, Que é isso? Tá, peraí. Tá, beleza, ele tá dizendo, mas 9,5. Que equação é essa com 9,5 aqui? Vamos voltar lá. É a conversão de Celsius para Fahrenheit, só que é o delta T, né? A equação que a gente conhece. Cadê? Pô, não sabia que dava para fazer isso. nem eu. Bem, se dá, beleza, né? Então, é que às vezes, sei lá, tá de toda forma esquisitão. Então, tu pode colocar o delta C aqui e encontrar o delta F. Beleza, então, ótimo. Melhor assim, uma coisa nova que eu aprendi aqui. Então, tu pega a equaçãozinha de conversão lá, coloca nela e já era, né? Você encontrou a variação em Fahrenheit 27, né? Beleza. Então, uma variação de 15 graus Celsius é a mesma coisa que uma variação de 27 graus Fahrenheit, beleza? Beleza. Beleza, então é isso aí. Uh, existe a possibilidade de as variações de temperatura na escala Celsius-Fahrenheit serem expressas pelo mesmo valor numérico? Então a gente está procurando aquela mesma coisa lá que a gente estava pensando recentemente, né? Encontrar o mesmo valor numérico nos dois casos. Então,
ocorre que aqui tu tem a seguinte situação, né? Se tu fizer o mesmo que eu falei para te fazer hoje, na aula, que era chamar de x, o f e o c, você vai encontrar 9x igual a 5x. Existe Uhum. apenas um número que faz o lado esquerdo ser igual ao direito, que é o zero. Qualquer outro número, se tu coloca multiplicando por 9, vai ficar maior do que multiplicando por 5. Então não é uma igualdade, né? Verdade. Portanto, é apenas uma variação de 0 graus. Ou seja, quando não tem variação. É só quando não tem variação que é igual. Beleza. Então tá. Bem, aqui a gente tem... Bem, tu já fez aqui meio de cabeça a conta, né? Mas eu acho que talvez seja interessante fazer a 8 aqui. Beleza? Tá. Veja, ela começou em 20 graus e foi para uma temperatura final de menos 35. Então, perdeu temperatura, né? Uhum. Determine a temperatura final do sistema na escala Celsius. Então, já está em Celsius. Para tu encontrar a variação, é só fazer temperatura final menos a temperatura inicial. Quanto é que vai ficar, então? Vai ficar 55. 55, exatamente, porque é menos 35 menos 20. Menos 55. Menos 55. A temperatura, a variação da temperatura expressa na escala Fahrenheit. Então, em Fahrenheit, quanto é que vai ficar? Aí eu preciso fazer a conta. Que é variação em Celsius dividido por 5 igual a variação em Fahrenheit dividido por 9, né? Calma aí que eu perdi meu lápis. Vou pegar outro. Ô louco, bicho. Tá. Então, para transformar de Fahrenheit para Celsius, eu não faço assim, não. Eu faço aquela Mas outra o que tu expressão. faz? Tu faz aquela lá que a gente conversou no começo da aula, né? Pois é. A Fahrenheit é igual a 1,8 Celsius menos mais 32. Só que quando a gente está fazendo, né, essa aqui, né, em outras palavras. É isso aí. Mas por algum motivo, quando a gente está, bem, por algum motivo a gente pode ver por quê, né? Quando a gente está procurando variação de temperatura, veja, tu não está procurando uma temperatura, uma medida que tu teve com o termômetro ali. Tu está procurando uma variação de temperatura, quanto a temperatura mudou, ok? Ah, tá. Então é diferente. Então o que acontece aqui, ó? Note que por que a gente faz aquele que fica menos 32, né? Porque a gente está, na verdade, trabalhando com uma variação de temperatura. A gente está trabalhando com a variação de temperatura, da temperatura que tu imagina até a temperatura de fusão. Então aqui a gente vai tirar a temperatura de fusão e colocar simplesmente a temperatura que a gente imagina. Então por isso que não aparece o 32, entendeu? Uhum. Só isso, nada além disso. Então por isso que fica assim. Tá, beleza. Agora com essa expressão tu vai conseguir converter para Fahrenheit. Eu tenho que transferir para Fahrenheit. É o que tá pedindo, né? Ah, pera, não tá mais aparecendo, né? Mas sim ele pede para passar para Fahrenheit, olha só. Ah, tá. Beleza. Fica mais fácil então. Dá 99. Menos 99. Menos 99, então deixa eu ver. Tu falou que tinha dado 55, né? Então menos 55 dividido por 5 dá menos 11. Agora você passa o 9 multiplicando, menos 99. Então uma variação de menos 55 graus Celsius é a mesma coisa que uma variação de menos 99 graus Fahrenheit, exatamente. Agora então, qual foi a temperatura final na escala Fahrenheit? Então, bem, como que você encontra a temperatura final na escala Fahrenheit aqui?
Me diga. Aí faz aquela expressão. Faça? Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Tem bastante informação aí, né? Não dá para falar que está 100% Bem, deu menos 67. 67? É. 67 graus Fahrenheit, né? É. Beleza. Isso aí. Muito bem. Então, beleza. Acho que estamos bem nesse assunto aqui. Termometria assim Não tem muito que tá de boa. não saber também, não tem muito que viajar, né? Então vamos lá. Vamos falar de Kelvin agora. Kelvin é a escala mais importante porque é a escala que os cientistas usam. Só que Kelvin ela é muito parecida com a escala Celsius, tá? Qual que é a única diferença dela para a escala Celsius? É que todo o valor em Kelvin é o mesmo da escala Celsius mais 273. Uhum. Em outras palavras, se tu procurar a variação de temperatura em Celsius ou em Kelvin, a variação é a mesma. O que eu quero dizer com isso? Suponha que tu tem uma coisa a 0 graus Celsius. Isso é 273 Kelvin, né? Sim. Se essa coisa for para 1 grau Celsius, ela variou 1 grau, não é mesmo? É. Essa mesma coisa em Kelvin vai medir 270 Kelvin. Ou seja, a variação foi a mesma, foi de 1, apenas de 1. Entendeu? Então é diferente de comparar com a Fahrenheit, porque a Fahrenheit, tu mesmo acabou de fazer a conta e viu que dava números diferentes para variação, né? Sim. Mas quando tu tá falando de Kelvin e Celsius, a variação é a mesma. Por mais que os números sejam diferentes, a variação, a subtração de um pelo outro são sempre iguais. Tá. Beleza. Então, por que a gente usa Kelvin, né? Porque Kelvin ele tem o zero absoluto como sendo igual a zero. Né? O que é zero absoluto? É a temperatura mais baixa possível que nada consegue chegar. Nada. Uhum. E, pô, em Celsius, essa temperatura é menos 273 graus Celsius. O problema disso é que, às vezes, tu tem temperatura dividindo nas tuas contas. Né? Por exemplo, nas contas do gás ideal, que é PV sobre T. Né? PV sobre T igual a NR. Essa é a equação de Clapeyron e tem o T dividindo. Agora, se tu tiver a possibilidade de temperatura igual a zero na tua escala, tu já não pode utilizar ela na equação de Clapeyron. Né? Então, tu não vai usar Celsius nessa situação. E tu também não vai usar Celsius em nenhuma situação onde tu tiver que colocar o T. Tu não vai usar Celsius nem Fahrenheit, tu só vai usar Kelvin. Porque é necessário que o valor da tua temperatura exprima a energia do objeto. E o que isso significa? Se o objeto estiver com temperatura zero, ele não tem energia. Porque todas as partículas estão paradas, elas não se mexem. Portanto, tu sempre vai usar Kelvin, ok? Sempre, na maioria dos casos, para falar assim de uma forma geral, né, tu vai usar Kelvin. Né, com contas mais complexas e tal. Agora, se ele está tratando de delta-T's, ou seja, de variações de temperatura, tu não vai precisar converter para Kelvin, tá? Tu deixa em Celsius mesmo, porque como a gente já falou, a variação em Kelvin e Celsius é a mesma. São escalas que têm a mesma ordem, né?
Então é isso aí. Então, olha só, algumas temperaturas bem interessantes aqui. Telefone em casa. Caramba, olha só, interior das estrelas mais quentes, 10 na 9. Isso significa que é 100. Não, 1 bilhão de graus Kelvin. Caraca. Calma aí, aonde? Aqui, ó, no interior das estrelas mais quentes são 1 bilhão de Ah, graus Kelvin. meu Deus. E na bomba atômica foi 3 vezes 10 na 5, que é mais quente que no Sol, velho. Mais quente que o sol. Isso. Então a galerinha lá de Hiroshima sentiu um pedacinho do Sol naquele dia lá, tenso. Sentiu mais que o sol. Caraca. Na prática aqui sentiu 100 vezes mais que o Sol, na real. Aham. Caramba. É coisa, hein? Beleza. Outras coisas interessantes são temperaturas baixas, né? Perceba que a gente vive a 273, entre 273 e 373 graus Celsius, né? Kelvin, desculpa. Que é uma temperatura baixa comparada com a temperatura das estrelas, né? Bem baixa. Só que tu pode abaixar ainda mais, né? Uhum. E tu chegando até o zero absoluto, que é só 273 graus abaixo do que a gente normalmente vive. O que é curioso é que toda a química que a gente está acostumado a trabalhar, ela acontece até do 373 graus Kelvin. Ou um pouquinho mais, às vezes. A questão é, por isso que quando os caras eles vão procurar vida fora da Terra, né, alguma coisa do gênero, eles sempre tentam pegar numa faixa de temperatura parecida com a da Terra, né? Porque em temperaturas maiores não tem química, não tem a formação de hidrocarbonetos, essas coisas que, sabe, são importantes pra gente, né? Então é só nessa faixazinha aqui que realmente é válido, né? O resto é tudo coisas bem intensas assim que a gente na prática não consegue trabalhar direito, né? Sobreviver direito no governo. O louco aqui é que, olha só o hélio, né? O gás de hélio, aquele que colocam nos balõezinhos, ele chega a ficar sólido em 1 Kelvin. E o espaço sideral, a temperatura dele é na faixa de microkelvins. Microkelvin. Isso, não chega a ser nenhum Kelvin, é tipo 1 Kelvin dividido por 1000 no espaço mesmo. Mas não no espaço perto do Sol, né? Porque o Sol está aquecendo tudo aqui no sistema solar. Mas no espaço interestelar a temperatura é essa. Louco, né? Uhum. Na verdade, até é bem baixa a temperatura fora da Terra, assim. Só que os caras não morrem congelados porque aquelas roupas de astronauta lá mantêm a temperatura bem razoável Sim. dentro, né? É isso aí. Veja, a temperatura mais baixa já conseguida foi 450 vezes 10 na menos 12. Isso significa que é 0,0000450 Kelvin. Tipo, tem 0,9 zeros e daí 450. Nossa, mas Doideira. como é que eles conseguiram essa temperatura? No idea. A questão é o seguinte: essa temperatura aí foi o mais baixo possível e a gente nunca vai chegar a 0 Kelvin mesmo, né? É impossível. É, então. Mas dá para chegar bem próxima dela. Né? É tão impossível que tipo, a mecânica quântica não permite isso. Porque se tu chegasse a 0 graus Kelvin, tu teria certeza absoluta da posição da partícula e da velocidade dela. Ela estaria parada e ela estaria naquela posição. E a mecânica quântica diz, já deve ter ouvido falar de mecânica quântica, né? Não. Nunca ouviu a palavra mecânica quântica na tua vida? Ah, não, já ouvi a palavra, mas não sei nada que se trata. Bem, se trata do fato de tu não conseguir saber exatamente a medida das coisas pequenas. Basicamente isso. Agora, se tu tivesse a possibilidade do 0 Kelvin, tu teria certeza da velocidade e da posição. Então, é necessário que seja impossível isso. E eles perceberam isso 100 anos antes da mecânica quântica, com essas coisas de estudo de temperatura aqui. Nossa. Então, é bem interessante como tudo se complementa. Muito bem. Então, vamos passar para lá, que esse assunto aqui é muito fácil. Vai cair dilatação térmica dos sólidos na tua prova? Não, não. Tá bom. Vai cair mais a parte lá. Os Tipo, gases. então, o professor ele falou que ia cair termofísica aí, mas não caiu. Termodinâmica. Termodinâmica, mas não caiu, aí eu fiquei muito puto.
Bem, eu não vi o teu professor cobrar muito sobre coisas complexas envolvendo calor, mas ele gosta de passar gráfico. Isso é bem característico do teu professor. Nem todo professor passa gráfico desse assunto. A gente vai ter que estudar essa parte aqui da matéria, né? De calor. Deixa eu pôr aqui. Calor, energia em movimento. Beleza. Então é isso aí. Quando tu tem um objeto mais quente que outro, a natureza manda eles entrarem em equilíbrio térmico, chegarem à mesma temperatura. Então, digamos que esses dois objetos aqui, eles estão isolados do ambiente. Estão num negócio de cientista, assim, totalmente isolado, né? Então, em outras palavras, a temperatura do ambiente não importa, tá? O que é que vai acontecer? A temperatura deles vai ficar igual. Então, meio que tu vai somar as temperaturas e dividir por 2, assim, na prática. Claro, o que eu tô falando aqui tá errado, mas na prática tu vai ter uma temperatura só para os dois, entendeu? Como se fosse uma temperatura média. Ah, sim, é que o calor ele transmite, daí aí mesmo que. Entendi. Isso. Daí ele só vai parar de transmitir quando as duas temperaturas forem iguais. Nessa hora ele para de transmitir calor. Beleza. Então é isso aí. Então, o que está acontecendo nesse copo de água aqui? O gelo está transmitindo frio? A água está recebendo frio? A água está transmitindo calor? O que está acontecendo? O gelo está recebendo calor? O que está acontecendo ali? Os dois estão transmitindo um calor pro outro, mas eu acho que o do gelo é maior, é menor, então Errado. vai derreter? Não? É sempre o mais quente que transfere para o mais frio, sempre. Ah, tá. Tu tem que estar bem claro isso para ti. O mais frio nunca vai transmitir nada. Zero, zero. E só recebe. Tá? Sempre só recebe. Sim, agora faz sentido. Então o que vai acontecer aqui? A água, que está mais quente que o gelo nesse copo de água aí, ela está transmitindo calor para o gelo. Ao transmitir calor para o gelo, ela esfria. Porque ela está tirando a energia dela para mandar para o gelo. Entendeu? Sim. E daí isso deixa a água mais gelada. Por isso a gente toma aguinha gelada quando coloca gelo dentro. Que ela transmitiu boa parte da energia dela para o gelo, né? Até que eles eventualmente entram em equilíbrio térmico, né? Claro, tem o ambiente aqui atrapalhando todo o experimento, né? Mas se a gente colocasse isso numa garrafa térmica, né, a gente teria o gelo ali para sempre, né? Ele não ia derreter a princípio. Então é isso aí. Claro, vai depender da quantidade de gelo, vai depender da quantidade de água, mas a princípio, se a gente ignorasse o ambiente, né, ocorreria só a transmissão de calor da água para o gelo. Beleza. Muito bem, calor sensível e calor latente. A gente já falou bastante sobre esses dois caras aí. Calor sensível tem a ver com sensação, com senso, ou seja, com medida. A sensação da temperatura, na verdade, que é o que a gente sente no processo de calor. Então, o calor sensível está associado com a variação de temperatura. E calor latente está associado com latente vem de latência, né? Demora. A demora do processo de sair de um estado e para outro. Ok? Então, sensível tem a ver com a temperatura, latente tem a ver com o processo de mudar de fase. Certo. Então, claramente, o calor sensível é o que macete e o calor latente é o que moleza. Uhum. Beleza. Então, é isso aí, olha só o que está rolando aqui. Nas duas situações, né? Tu tem uma água que estava 20 graus, ela foi aquecida até 60, muito bem. Ali o gelo estava 0 graus, ele foi aquecido até 0 graus. A água está líquida, mas está líquida a 0 graus. Então existe água a 0 graus, né? Sim, sim. Água líquida, né? Quero dizer.
Muito bem. Então, quantidade de calor sensível, calor específico, blá blá blá. Aqui a gente tem corpos recebendo calor de uma fonte externa, né? Então, eles estavam com uma determinada temperatura. A fonte externa, com uma determinada potência, que nem você viu lá nos exercícios, ela transfere calor, sempre uma mesma quantidade de calor, no mesmo intervalo de tempo, né? A gente estudou sobre os watts, né? Watts é joule por segundo, ou seja, quantos joules de energia uma fonte transfere por segundo. Então, por exemplo, se tu olhar o chuveiro da tua casa, provavelmente o chuveiro da tua casa é 5.000 watts. A maioria dos chuveiros é nessa faixa, 5.000 watts. O que isso significa? Que a cada segundo o chuveiro está consumindo da rede elétrica 5.000 joules. A cada segundo. 5.000 joules ou 5.000 watts? Não, joules. O fato dele ser um chuveiro de 5.000 watts significa que a cada segundo ele está consumindo da rede elétrica 5.000 joules. É isso que significa watt, é joule por segundo, entendeu? Ah, tá, pô. Então, 5.000 watts, beleza, é 5.000 watts, mas o que isso significa em termos de energia? Significa que a cada segundo ele consome 5.000 joules. Porque watt é joule por segundo, entendeu? Uhum. Isso. Então, por exemplo, o ventilador, que é 70 watts, significa que a cada segundo ele consome 70 joules de energia. Certo. E assim vai. Entendi. O teu corpo também funciona mais ou menos dessa forma, né? O teu corpo ele tem uma potência, dá para calcular a potência. Por exemplo, quanto de energia a gente precisa para viver? Se eu não me engano, um homem precisa de 2.200 quilocalorias. Ou seja, 2.200 dividido por, quer dizer, vezes 1.000. Então a gente precisa de 2.200.000 calorias por dia, tá? Meu Deus. É, claro que quando tu tá vendo, quando a gente fala caloria lá do alimento que a gente come, na verdade é quilocaloria, né? Sim. Quando tu vê sei lá, um cheeseburger lá tá que ele tem 500 calorias, na verdade é 500 quilocalorias. Mas os caras são meio burro, né? Eles não escrevem direito. Então a gente consome para sobreviver, o corpo consome só para sobreviver cerca de 2.200.000 calorias. Beleza. Quanto que é isso em joule? Em joule é só dividir por 4, lembra? Passar de Sim, caloria é para vezes 4, né? dividir por 4. Dividir. Ah, não, é vezes. Putz, é verdade. Pô, Então, em então, joule, num dia, 8 então, milhões. 8 milhões e 800. 8 milhões. Agora a gente pode descobrir quantos watts o nosso corpo é. Então, é só dividir por 24 horas. E agora dividir por 60 minutos. E agora dividir por 60 segundos. Então, o nosso corpo ele gasta cerca de. O nosso corpo ele tem uma potência de 100 watts, quase. Como se a gente fosse uma máquina de 100 watts, exatamente. A gente, a cada segundo, está consumindo 100 calorias. Mas aí depende do que você tá fazendo, né? Você tá parado, você tá correndo. É, se tu tá só sobrevivendo, né? Você tá. Mas tá correndo, daí a história é outra, realmente. Muito bem. Por isso que a gente corre para emagrecer, né? Porque o que vai acontecer? Se tu come, né, pouco, né? Ele vai ter que tirar a energia das reservas de gordura, de outras coisas, né? Para não morrer, né? Uhum. Exato. Então, muito bem. Então tá, aqui tá falando sobre essa questão de transferir calor, etc. E daí a gente chega no que macete. Q igual a mc delta T. Em outras palavras, agora presta atenção no que essa equação significa para a hora que tu for trabalhar com ela fazer sentido, cara. Uhum. Q do lado esquerdo é o calor que o objeto recebeu ou liberou para alterar, para variar a sua temperatura. Então, tu só vai ter esse calor se o material ele aumentou ou diminuiu a temperatura. Entendeu? Entendi. Caso o material ele fique na mesma temperatura,
não entrou nem saiu o calor dele. Simples assim. Ok? Beleza. Beleza. Também depende da massa dele. Então, quanto mais massa, mais calor você vai precisar para variar a mesma quantidade de temperatura. Então é por isso que se tu coloca um cubinho de gelo num copo, ele derrete muito mais rápido do que vários cubinhos de gelo, porque tem mais massa ali, entendeu? A ideia é essa. Tá Então, bom. quanto mais massa, mais calor você precisa pôr. Sim, É sim. muito mais fácil aquecer um copo de água do que aquecer uma banheira. Então, a É, ideia é essa. tá, Muito bem. beleza. E esse Czinho, o que que é esse Czinho? É o calor específico. Olha como o nome é, específico. Ou seja, esse calor ele é específico para cada material que tu for estudar. Então, para metal é um, para água é outro, para madeira é outro, para concreto é outro, para vidro é outro. Todos os materiais têm um valor específico para esse númerozinho. E o que que esse númerozinho significa? A gente já conversou. Vou falar de novo. Se é isso aqui, mas o importante é a unidade, caloria por grama por centímetro por grau Celsius. Significa o seguinte, ó, essa frase aqui é maravilhosa, olha só. Para o ferro, o calor específico, por exemplo, é 0,11 caloria por grau por grama por grau Celsius. Em outras palavras, significa que para você aumentar a temperatura de 1 grama de ferro, aumentar a temperatura de 1 grama de ferro 1 grau Celsius, para você alterar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de ferro, você precisa injetar nele 0,11 calorias. Entendeu? Então é isso que significa esse Czinho aqui. Ele é uma medida padrão. Ele te padroniza, ele te dá uma ideia do padrão do quanto tu precisa para alterar 1 grau. Entendeu? Então, claro, tu vai adaptar esse Czinho à quantidade de ferro que tu tem, né? Então, tu vai adaptar onde? Na massa. Então, o Czinho ele trata de 1 grau e 1 quilo. Só que aqui tu vai colocar quantos quilos tu tem no teu problema e aqui quantos graus foram variados. Uhum. Daí com isso tu descobre o calor que tu precisa para variar uma determinada quantidade de massa de um determinado material para uma determinada temperatura. É isso, olha só que maravilha essa equação. O calor que você precisa para variar a temperatura de um determinado material com uma determinada massa. Essa equação ela é auto-evidente, né? Tu lê ela e ela faz todo sentido do mundo quando tu lê. Uhum. Então é isso, eu estou me delongando aqui porque eu não quero que tu simplesmente jogue os valores na conta, entendeu? Eu quero que tu entenda o que está rolando. Sim, sim. Beleza. Então é isso aí. Então, Antes eu realmente só tacava os números na conta. uhum, Agora, né, tipo, agora faz sentido que é cada faz coisa. mais sentido que cada coisa, assim. Isso, calor aqui, né? Aquela energia que ele recebe ou que ele está liberando. Se ele está recebendo, a temperatura vai aumentar. Se ele está liberando, a temperatura vai diminuir. Quanto mais massa você tiver, quanto maior o número aqui, maior vai ter que ser esse número aqui. Mais calor. Quanto mais temperatura você quer variar, maior vai ter que ser o calor também. Ok? É isso aí. Ok. Então é isso. Então todos os materiais têm um calor específico. Específico. Né? Então o do gelo é um, da água é outro, do vapor é outro. Então veja, é o mesmo material aqui, só que em estados diferentes. Para Uhum. estados diferentes tem calores específicos diferentes também. Muito bem. Então, o que, que vai acontecer? Quando você estiver diminuindo a temperatura, ou seja, liberando energia, teu calor vai ser negativo. Quando tu estiver aumentando a temperatura, teu calor vai ser positivo. Muito bem. Existe uma grandeza também chamada capacidade térmica. Tá? A capacidade térmica é a mesma coisa que o calor específico vezes a massa do objeto. Então, por exemplo, um oceano, um rio que seja, ele tem uma capacidade térmica gigante. Né? Para tu alterar a temperatura de um rio, cara, É verdade. tem que ferrar com o meio ambiente, tá ligado?
Porque o negócio tem uma capacidade térmica gigantesca, porque a massa de água do rio é enorme, né? É, mas tipo uma xícara de água assim. Exato, daí é fácil. Porque a massinha é pequena. Então a capacidade térmica ela te dá assim uma ideia bem geral, né, de quanta energia tu vai precisar para modificar, né, a temperatura de algo. Muito bem. Então é isso aí. Vamos lá. Essa conta aqui é interessante. Um corpo de massa 200 gramas é substituído por uma substância de valor específico 0,4 caloria por grama por grau Celsius. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 para 35 graus Celsius. Então é uma conta bem tranquila, né? O que a gente vai fazer? Olha só. A gente quer que ele varie de 5 para 35 graus. Então qual que foi o ΔT? Qual foi a variação de temperatura? Variação foi 30. 30, exatamente. Então a gente sabe que teve uma variação de temperatura, ou seja, calor teve que ser injetado no objeto, tivemos que aquecê-lo. Então, Uhum. aquecer para aumentar a temperatura. Em outras palavras, que macete. Calor igual a mc ΔT. Eu tenho a massa, que é 200 gramas. Eu tenho o calor específico Deu ali, né? que em calorias e gramas de Celsius é 0,4. E eu Uhum. tenho a variação de temperatura que foi 30 graus. Temperatura. É. Beleza. Então 2.400, né, meu velho? Uhum. Que quantidade de calor deve ceder para que a sua temperatura diminua de 15 graus? Então ele já está dizendo que eu quero uma variação de 15 graus de temperatura. Professor, mas qual que é a temperatura inicial e a final? Não importa. Para fazer o quimacete, tu não precisa saber qual é a temperatura final e inicial. Tu só precisa saber qual foi a variação de temperatura. Isso é mega importante. Por exemplo, qual que vai ser a energia maior? Vai ser a energia para variar de 100 graus a água até 101 graus? Ou para variar de 80 graus para 81 graus? Não vai ter diferença nenhuma, é a mesma. É a mesma variação, então é a mesma energia. Entendeu? É mais ou menos, mais ou menos. Olha para essa equação aqui. Aqui tu Aham. tem ΔT. É. Então, veja, tu não precisa saber qual é a temperatura final e a inicial. Tu só precisa saber qual é a variação. Ah, tá, pô, você tava falando disso. Isso, então, se tu tá variando de 80 para 90, foi 10 de variação, certo? Sim. Certo? Se Sim, tu tá sim. variando de 20 para 30, também foi 10 de variação. Então, a Uhum. energia que tu tem que injetar para variar de 80 para 90 ou de 10 para 20 não importa, não faz diferença, é a mesma. É a mesma. É a mesma, porque a Uhum. variação de temperatura foi a mesma, entendeu? Entendi. Isso. Então aqui é o que aconteceu, olha só. Veja, para o cara ter aumentado os 30 graus foi 2.400. O cara ter diminuído 15 graus, que é metade de 30, Uhum. deu metade da energia, olha só. É 1.200. verdade. Claro, tá negativo, então muda o sinal, né? Mas tu entendeu a lógica. E note que eu nem sei qual é a faixa aqui do 15. Pode ser que o bagulho tava a 98 graus e foi para cento e poucos, não importa. O que importa é a variação. Até a variação. Isso aí. Capacidade térmica do corpo. É só você multiplicar o calor específico pela massa. Então, a capacidade térmica aqui é 80 calorias por grau Celsius. Em outras palavras, o que significa esse 80 calorias por grau Celsius? Significa que para este objeto em específico, você precisa injetar 80 calorias para ele aumentar 1 grau Celsius. Então é isso aí. É isso aí. Agora, meu velho, eu falei um monte aí para você. Você vai fazer. Bem, quer que eu faça uma antes? Não, não precisa não. Fazer Então, aí as faz a, primeiras. faz a trintão aqui para nós. Ah, cinquentão aqui para nós, beleza? Tá. Corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de -10. Calcule a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância.
Tá, o calor específico aí então é 0,2 e a capacidade térmica dele é 10. 10 Ah, graus, certo? vamos ver. Você tem como me mandar a conta, por favor? Manda. Beleza. Eu fiz normal aí, o que macete. Aham. É o que macete mesmo que usa. Isso aí. Só deixa eu ver se tu isolou certinho. Isso, é isso aí. Monstrão, monstrão. E na Bem, verdade a capacidade térmica é 1, não 10. é um. Capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Tu chegou que o calor específico é 0,02. Então, dá 1? Não, dá 10, cara. Ah, é? É, né? Que seria 1 se fosse 0,2 vezes 5, né? Mas é vezes 50, então é 10. Ah, não, tá certo, pode crer. Ô, louco, o cara não confia no próprio resultado. Não confio, mano. Eu não confio, juro. Caraca. Bem, vamos ver o 22 aqui. Um corpo de massa, 200 gramas, é aquecido por uma fonte de potência constante igual a 200 calorias por minuto. É o tipo de problema que o professor gosta de cobrar. Sim. O gráfico mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. Note que a temperatura ela sempre varia linearmente. Linearmente. Por que ela varia linearmente? Porque a quantidade de energia injetada é uma quantidade constante no tempo. Todo segundo, na real, todo minuto, ele injeta 200 calorias. Então, o crescimento é homogêneo. Determine a capacidade térmica do corpo e o valor específico, o calor específico da substância que o constitui. Bem, o que nós temos que fazer aqui, né? Ele pede a capacidade térmica primeiro. Mas eu não sei se a capacidade térmica é a coisa mais legal de achar. Talvez seja, não sei, tu que sabe. Capacidade térmica é calor específico vezes massa. Uhum. Então a gente tem que achar o calor específico primeiro, né? Não faz Sim. sentido o contrário, mas vamos ver como ele faz. Ele não faz dessa forma, ele encontra o Czão primeiro, mas também tá, não muda, não faz diferença. A ordem tu faz do jeito que tu quiser. Porque que macete é CM delta T, né? Mas se tu usar o calor, como é que é o que ele chama aqui, a capacidade térmica no lugar do calor específico, a equação do que macete ela vira Q igual a Czão delta T. É verdade. Czão é o nosso amigo lá, o capacidade térmica. Então a gente isola ele, vai ficar calor por temperatura. O calor foi dado, né? De forma indireta, mas foi. Por quê? Porque a gente sabe que ele injetou quanto de calor aqui nesta brincadeira, né? Foram 30 minutos injetando 200 calorias por minuto. Então, quantas calorias foram injetadas? Se em 1 minuto foi injetado 200, em 30 minutos foi injetado quantas? 200 vezes 30. Isso. 0,006, né? É. 6.000, então. 6 mil. Qzão é 6.000, injetou 6.000 e saiu da temperatura de 20 graus e foi até a temperatura de 60 graus. Então, qual foi a variação de temperatura? Foi 40. 40 graus positivos, exatamente. Então, significa que o Czão vai ser... Ele vai ser 6.000 dividido por 40. Isso vai ficar 600 dividido por 4. Isso vai ficar 3.000 dividido por 2. Isso vai ficar 1.500. Uou, errei. 150. Esqueci de um zero. Mas é isso aí, ó. Tá vendo? Uhum.
É isso. Nesse exercício aí eu ia achar primeiro o calor específico, depois a capacidade térmica. Não muda nada, não muda nada. Agora que tu tem o calor, a capacidade térmica, tu sabe que capacidade térmica é igual a calor específico vezes massa, você tem a massa, pronto. Calor específico dividido por massa. Capacidade térmica dividido por massa igual a calor específico. Por quê? Uhum. Porque calor específico é capacidade térmica igual a calor específico vezes massa, beleza? Beleza. Beleza, Joe. Então, que tal fazermos a 54 na maciotinha aqui? Beleza. Beleza. Vamos lá. Véi, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Suave, vou fazendo aqui. O corpo é colocado em presença de uma fonte térmica de fluxo. 2 calorias por segundo. Ó, 2. Gráfico do aquecimento em função do tempo em minutos. Apresentado sendo 60 gramas a massa do corpo determinada a capacidade térmica. Ok, igual M vezes C vezes delta T. Tá por segundo ali. E ele tá em minuto. 60 vezes 6. 0. 36, 360. 360 vezes 2. 0,12. 47, 720. 720. Pego calorias. 720. Sim, igual. 720. 60 vezes 30. Dando uma saidinha já venho. Beleza. Você vai tomar um tiro, pai, você vai morrer. Eu não posso te salvar, eu tô salvo. Você não pode matar. Entra lá, eu não vou te matar porque eu tô vendo. Entra dentro do carro, sou seu pai. Eu sou seu pai. Se você quer, você acredita em Jesus? Levanta a mão. E aceita Jesus. Você já aceitou? Aceita de novo, entra dentro do carro e dirige. Você dirige e está vivo. Eu sou Jesus. Eu dou ordem no mundo. Dirija, rapaz. Eu só saio daqui por você. Se alguém entrar nesse carro e eu morrer, eu não vou morrer. Sou Jesus, agora você acredita? Entra aí, rapaz. Você tá lá de hoje, Belo Horizonte, meu nome é Wilson. Ele se fudeu, sabe quem tá aqui? Jesus, eu tô tentando matar seu. Toma um tiro, ó. Pá. Você vai pro caminho. Não cai não, tá? Mas você vai sentir o seu, você cai e levanta. Cai, levanta. Ele se fudeu, não. Eu sou Jesus. Ele se fudeu, pede licença. Pede licença, senão eu te mordo. Pede licença, palhaço. Malão. Quer dar tiro em mim aqui, ó. Quer morrer? Entra para a garreta. Manda ele entrar na garreta, é autoridade. Manda ele entrar na garreta, tem parede. Eu sou Jesus, louca, achou, né? Sai, capeta. Sai, capeta.
Para, carro! Para, carro! Para! Para, carro! Não parou! Para, carro! Não parou! Só um segundo, tô me arrumando. Ah, você me mandou a fotinho lá? Deixa eu ver. Mandei. Deixa eu ver sua resposta. É, tudo certo. O problema é que você sempre esquece a unidade, né, Pedro? Na prova, se tu esquecer, já era, velho. Pode crer. Então, comigo pode esquecer, né? Mas na hora da prova, é bom tu pôr comigo pra na hora da prova tu ter confiança no que tu tá colocando. Né? Uhum. O calor específico então é calorias Dividido por grama vezes Celsius, exatamente. ao Celsius. Capacidade térmica. Capacidade térmica é calor. Só É Celsius? massa. Não. É caloria por Celsius. Ah, tá. Só caloria por Celsius, exatamente. Então é só Celsius, seria, né? Então tá, cara. Por hoje é isso. Até amanhã, então, né? Beleza. Até amanhã, mano. Amanhã, sabe o que eu queria fazer? Tipo, a gente tem 2 aulas, né? Ah, não. Então, sei lá.